Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um dia aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai conversar para chegar a um entendimento sobre a palavra e a influência que ela tem sobre as decomposições que ela estabelece a partir das sílabas, né? Então você tem relações de letras que formam sílabas e sílabas que formam palavras e palavras que formam frases e palavras que significam, que representam algo. E bom, isso não parece semelhante a organismos celulares em complexidade de agrupamento celular formando tecidos e tecidos dependendo das ações químicas que os cobre, eles se dão, né, por uma reação. Então, o organismo ele tem um filtro de descomportar a matéria que lhe entra a partir do processo sistemático dessa matéria, né? Tem uns pássaros aqui que estão surrando aqui. Então, bom, voltando. Então você tem essa decomposição sistemática dos compostos e a química desses compostos vai sendo ocasionada a partir das relações com o organismo, né? A partir das moléculas que atingem essa matéria e geram, a partir desse atingimento, propriedades por decomposição e associação ativa dessas decomposições sobre principalmente as atividades das células, os metabolismos celulares. Só que com o passar desses metabolismos e dessa junção celular, as células vão se especializando para aquilo que lhe é função. Né? Então, se você come muito uma coisa, se você faz muito uma coisa, a repetição gera uma adaptação que instrumenta o organismo a comemorar, porque existe esse vício de função, né? É uma sensação que funciona sobre utilidade, né? É uma comunicação que se cria a partir da utilidade das coisas, principalmente as coisas que são significadas sensibilizadamente. Bom, e o que acontece? Existe uma documentação desses processos microcelulares, né? Desses processos que são muito pequenos, mas acontecem de forma sistemática. Inclusive, existe o filtro das portas, né? Quais portas? As portas de entrada. Então, toda porta de entrada, toda parte superficial do seu organismo é uma porta, né? Que desimporta ao seu organismo uma função, um percurso funcional. Então, quando eu encosto no seu dedo bem aqui, eu desenvolvo um percurso de reação frente a esse encosto. Então, uma percussão se dá ao organismo frente a essa conexão, a esse alimento, a essa passagem e talvez até mesmo integração, porque dependendo do encosto e do tempo, existe um fenômeno orgânico de desorganizar-se perante a esse processo em repetição. E isso é molecularidade, é o estado fluido consolidando sobre efeitos químicos e físicos
adaptações, inscrições, documentações daquilo que você precisa formatar em você para viver sobre essa realidade, sobre essa reação. Então, o alfabeto, agora pegando pro lado do alfabeto, o alfabeto, ele é vivo e ele representa essa célula. Assim como os vegetais são vivos à luz dos microscópios, e eles representam células organizadas que foram preparadas a partir das vidas que são que vêm do reino plantae, né? Então, isso é fascinante, isso é muito agradável, isso é muito artístico, isso é muito maior do que o perfume da educação lança nos vários tipos de saberes entre as pessoas que exalam saber por aí por serem categorizadas com certificados de diplomacia. Não seria religiosa, diplomacia acadêmica, né? Por causa desse jogo de sociedade, existe muita perda com isso. Sinceramente, existe muito segredo e muita perda. E, sinceramente, eu rogo para que isso um dia acabe em nosso nome, em nome dos filhos de Deus, para que todos nós possamos ter vida plenamente, se é o que você me entende. Para você aí que não indeterminantemente se você vai para academia ou não, que você saiba e a partir do saber você se organize, né? Que você não espere sua mãe saber para ela ter você e para lhe ensinar, né? Então minha luta é meio que essa, né? Eu luto para buscar saber e eu entrego o saber e ao mesmo tempo me entrego a ele. Bom, voltando a isso, um dos saberes que são necessários revisitar para estudar essa relação fisiológica, essa relação química, essa relação celular, né? Que em complexo se torna palavras e fazem a linguagem, a comunicação ser esse fenômeno que ela é, porque a comunicação ela é um fenômeno porque ela consegue ser viva e servir aos vivos de uma forma muito, mas muito mesmo precisa. A gente é totalmente preciso por comunicação e a gente se entrega à comunicação. Nós nos entregamos e nós mediamos a nossa confiança a partir das palavras que escolhemos, a forma que comunicamos essas palavras em expressão, e isso é muito vivo, é muito sabor e é muito valoroso, né? Se você não consegue dar valor para a pessoa, dê valor para a tentativa dela expressar, né? Dê valor para isso, né? Signifique o seu irmão, porque o seu irmão ele sabe fazer isso, meu caro. Quando eu falo seu irmão, é o seu irmão, seja qual é o seu semelhante, né? É como se um girassol valorizasse a jasmim, a rosa, entendeu? Então valorize-nos, pelo amor de Deus, abre mão dessa complexidade de ter dispensas, né? E nos dê prazer para que a gente possa ter amor ajude-nos a amar-nos uns aos outros, por favor. É um pedido que eu suplico a vocês em nome do que eu entendo como ser vivo. Não é em nome de nenhuma religião e de nenhum pregador. É em nome do que eu emano
por me sentir vivo nesses 31 anos que eu tenho. E eu tenho muito interesse porque eu gosto muito desse habitar, que não é natural, é um habitar inatural, imaterial, no habitar lógico. Eu gosto muito de habitar esse lógico, porque é uma forma de dizer que eu me rendi, que eu sei que eu sou viciado a esse mundo, né? O mundo desse universo imaterial. Eu acredito nele, eu acredito que ele é maior do que a verdadeira, essa realidade que a gente está presa. Porque nesse mundo a gente pode ser livre e olhar-nos como energias cicatrizadas, diga-se de passagem, por várias histórias do tempo, por rodas do tempo aí, que a gente nem sabe nem sabe do que se trata e nem sabe se pode confiar na história que nos contam. Porque desde que o homem é vivo e que ele sofre dificuldades, sofre dores para buscar na natureza, para caçar, ele mente a sua posse de razão. Ele mente o seu reinado. Ele mantém o seu reinado. Então eu não acredito na história com esses vieses acadêmicos científicos. Esse sou eu. Eu gosto, eu vibro, para mim é igual uma partida de futebol. É um ensaio sobre a cegueira. Não é uma realidade e nós não temos condições de saber, por mais que a gente vibre um enaltecimento da sabedoria, uma descoberta. Eu consigo vibrar e enaltecer essa descoberta e brincar com ela, de que eu sei sobre ela, mas eu não consigo acreditar. Não consigo acreditar, porque a verdade ela é única, ela indetermina da conta humana. O homem ele está fadado a contaminar a verdade. Então o que a gente tem no máximo é uma contaminação mais pura, menos suja. Então a gente tem uma informação menos contaminada. E aí a gente vibra assim, qual que é a informação menos contaminada? A do coleguinha ali ou a do coleguinha ali? A do coleguinha ali? Ei, nossa, então é isso aí que eu vou usar para argumentar. E aí a gente tem esses ensaios. Bom, e um dos ensaios que a gente vai falar hoje é a forma como nós organizamos dentro dessa dinâmica de exportar da natureza, da vida, uma coleção de saberes e descrevê-los a partir de palavras, as relações que a gente chama de ecológicas, né? Ecológicas. Relações que estão sendo formadas até hoje, são formadas desde da primeira relação das vidas, né? Desde quando a primeira vida foi criada, essa relação acontece, e essas relações elas nos revelam lógicas que são mais próximas de uma verdade. Elas não são verdades. Pelo amor de Deus, tá longe de mim afirmar uma verdade para você. Mas tá perto de mim afirmar que isso aqui tem um nível maior um nível menor de mentira, um nível maior de
conexão lógica com a nossa realidade. Então o homem aprendeu a saber que ele consegue armazenar a lógica pela conexão mais precisa. Então o ser humano ele consegue montar uma conexão e precisar ela, ou ele pode extrair da natureza e encontrar uma precisão, encontrar um valor que já é preciso naturalmente. Por exemplo, o valor esses valores, por exemplo, o π da matemática, esse valor π que a gente usa a linguagem matemática numérica, os números, para falar sobre ele. Mas o π ele é uma expressão da natureza, e a gente consegue ver essa expressão sobre a comunicação matemática. Mas ele está na natureza, o π está aí, né? O π está por aí. E existem vários ângulos de π aí. Você está entendendo? Isso é só um mapeamento de lógicas que a gente tem e fundamenta a nossa relação educativa, né? Aquilo que a gente passa para os filhos sociais, né? Porque você primeiro, antes de tudo, você é filho de Deus, depois você é filho do pai e da mãe, dos homens, e depois você é filho da sociedade, dos milhares de homens e mulheres que morreram para que você, em sociedade, tivesse vida e pudesse ter a defesa que eles promoveram em respeito a eles. Então, eu peço novamente, em respeito a todos os meus eus anteriores, que me deem uma vida em sociedade boa, né? Uma vida que eles trabalharam para que eu tivesse, né? Não brinque com a minha vida, né? Quem brincar com ela vai ter que ser apresentado para os meus pais, né? Os meus pais sociais. Então você tem o Deus, você tem o pai e a mãe, e você tem os pais sociais, né? E aí o que acontece? Isso é uma lógica. É lógico pensar assim. É tão lógico que quanto mais você estuda, mais lógica vem para você comemorar essa documentação. Porque a relação ela vai gerando a precisão e o vínculo vai sendo sistematicamente coeso, né? Então vai havendo coerência, e essa coerência nos dá modelos de tradicionalidade, o que muitos chamam de extrema direita, se eu não me engano, dentro da política, ou que muitos chamam de normalidade, né? Isso é normal. E às vezes, né, a filosofia ela trouxe muitas luzes no século das luzes, né? Se não me engano, século XVII, século XVIII, começou-se uma revolução filosófica, uma revolução até mesmo um pouco política, que é a revolução da ciência científica. Essa revolução científica trouxe um apoio para as artes e para as paisagens, para o lado observativo das pessoas, de uma sensibilidade e um transporte para o imaginativo, né? Então, a gente estava normalizado
em uma tradição, e a gente também trouxe uma escola de destradicionalização. É como se você levasse a tradição a um lado, a ângulos da transgressões, e aí você começasse, opa, tudo bem transgressão? Você transgride o natural, né? É bom que eu conheça você, é bom que eu conheça a sua arte, para que eu possa entender em qual caminho eu estou, né? Em qual distância eu me encontro da normalidade, né? Isso foi tão bom que a medicina ela tem banha disso, né? Ela se embanha disso. A medicina ela trabalha com isso da forma patológica, né? E ela tem uma biblioteca de patologias que nada mais é do que o desvio da tradição, do normal do organismo, né? A gente chama de homeostasia. Assim como o trânsito, ele tem essa fundamentalização. O trânsito, ele vem de uma referência que é a natureza, é o natural, o trânsito natural e os desvios dessa natureza. E o que é desvio de trânsito, né? É quando não há passagem, quando existe bloqueio. O trânsito é a corrente, é quando flui, né? O contratrânsito é quando existe um bloqueio, existe algum tipo de modulação afunilada. E isso traz características que a física descreve, como pressão. E aí a arte ela transcreve essa pressão como uma impressão modificada. E nós nos organizamos pelas máquinas de contração que a gente tem pelo corpo todo, né? São as assinaturas de contrações musculares que são feitas a partir das coligações de fibras e nervos. Você tem os nervos e você sente a partir... Você tem as fibras musculares e você sente a partir delas porque elas estão conectadas a ramificações de nervos que terminantemente carregam ou descarregam a você dados que são muito preciosos, que salvam sua vida direto, ó, que permitem você estar sempre se adaptando, e tudo é uma educação. Até mesmo o sol ele te educa sobre o respeito, sobre o entendimento desses fenômenos orgânicos. Ora bolas. Então, o que acontece? Para a gente tirar essa dúvida entre nós sobre as palavras e por que as palavras elas têm sílabas em comum, por exemplo, portaria, transporte, importância. Eu citei 3 palavras com radicais semelhantes. Porte, né? Porte. Por que essas palavras têm esses radicais? Sendo que o radical a gente sabe que é o núcleo de uma palavra. E a gente sabe que a palavra ela armazena uma espécie de entendimento ou uma espécie de razão para a comunicação. Por que elas têm radicais semelhantes? Às vezes uma palavra ela serve em uma área, outra palavra serve para outra. E às vezes o efeito colinérgico, o antecionar dessa palavra em objetivo também desarma o organismo como uma arma, né? Imagina só. Imagina que você tem uma arma que ela é uma arma mestra. Essa arma é a arma mestra. E aí o que acontece? Aqui você pode carregar nessa ponta aqui, ó,
você pode carregar vários tipos de munições. Só que para mim armar o meu disparo para cada um dos tipos de munição, eu armo de um jeito. Por quê? Porque a munição, ela manda eu armar de um jeito. Porque não dá. Você obedece à sistematização. Você trocou a munição, é uma munição diferente, né? A tipificação de munição revela a pistola, a arma, que é uma arma mestra, né? Ou seja, que atira todas as munições, você vai armar com base na munição que você colocou. Então você colocou a munição número 0. E aí você vai armar ela com base na munição número 0. Você colocou a munição número 15. Você vai armar esse revólver, essa revólver mestre, com a munição. Você vai armar o disparo para a munição 15, né? Número 15. E assim sucessivamente. A observação, né, físico-química falando, né, bioquimicamente falando também, dos olhos. Imagina que os seus olhos, eles são mestres. Você não precisa de fazer mestrado, mas os seus olhos são mestres, porque eles vão fazer mestrado por você, se você sobreviver. E como que é o mestrado? Eles vão fazer assim, ó. Eles vão se armar com base naquilo que você vê e antepassa visão, né? Então tudo que antepara visão se desarma de uma forma. E você está vendo que existem vários feixes de fibras nesse campo. Cara, imagina uma chave mestra que pode ser levada a, sei lá, milésima potência. Então, é como se você tivesse a milésima potência de ser e estar em anteparação de controle com a relação, eu diria, eletromagnética, relação físico-química, esse intemperismo, até formar condição de afinar o seu organismo para aquela sensação. Então, não é a natureza que se afina, é nós que nos afinamos para a natureza. Não é à toa que eu quero mostrar para vocês que as relações ecológicas, né, que estão descritas na biologia do ensino médio, por exemplo, elas entram de acordo com as relações que as palavras encontram, né? Essa é a tese desse vídeo, né? Então vamos lá. Relações de decoro e agir, né? Quando eu falo decoro, é porque existe uma energia, um vetor de energia, e esse vetor de energia que chega, ele chega assim, né? E aí quando ele chega, ele desescala uma contração. Olha só. Então você tem uma ação que desenvolve, a partir das paredes celulares, uma reação. E essa reação, ela é dada ao organismo a partir de um efeito de reação, né? Decoro. Decoro é isso, né?
como que você decora? Isso aqui é um sistema. Fez uma vez, fez a marca. Depois que você está com esse vetor de novo, ele vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso, até você moer, né? Não tem o Moisés? Moisés. Moer esses encontros. Quando você moer esses encontros, moer, né? Você vai encontrar o Deus. O que Deus, né? De usar o seu organismo para essa o que a gente chama função, ciclo funcional. Porque a gente observa Deus e percebe que ele é um ciclo, né? A natureza é um ciclo, você tem as estações do ano, você tem o dia e noite. Então tudo é um ciclo, inclusive a nossa vida. E esse é o maior segredo que eu posso dar em relação. E aí a gente age assim, nessa caça nessa casa de ciclos, né? A gente está caçando a partir desses ciclos o nosso terminal ativo, né? Quem é você nesse ciclo? O que você está caçando dentro desse ciclo? Com quem você vai casar? Qual que é o seu elo nesse ciclo? Você é uma célula. Com qual célula você vai formar um vínculo preciso, né? Várias dúvidas. Isso é fascinante. Agir e corrigir o reagir que decora a reação e agrupa a função funcionando adaptada ao revestimento investido desse gasto em agir documenta ponto de farinha moída. Então esse ponto de farinha moída é como se a gente tivesse aqui um grão. Esse grão, se eu pegar o grão e processar o grão, o que é o processar? É você fazer vários X no grão, né? Ou seja, é você atomizar o grão. Então a gente atomiza o grão e o grão se torna farinha, né? Ou seja, a gente tem várias farinhas e o cheiro dessa farinha, né, a partir da umidade que a superfície de contato cria. Porque eu não sei se você percebe, mas quando você transforma esse grão em farinha, você faz um aumento na superfície de contato. E aí, antes você tinha um grão e um grão equivale a 1000 grãos, 1000 farinha. Um grão equivale a 1000 pontos de emenda farinha, né? Emendar farinha, né? Então pensa só, um grão é como se fosse 1000 farinhas, 1000 farinha, né? E aí a gente tem a unidade de medida para isso, mas eu não quero colocá-la aqui agora, né? Que é a gramas, né? 1000 gramas, sei lá. Então você percebe que aqui você atomificando esse 1, você criou vários uns, né? Só que a gente mudou o perfil do 1. Antes esse 1 ele tinha um perfil de grão, agora ele passou a ter o perfil de farinha. Só que essa farinha
dependendo da relatividade com o meio em função, ela pode ser mais rica do que o grão, dependendo da farinha, né? Por quê? Porque ela pode ser precisa, né? Ela pode fazer uma precisão, né? Isso porque a farinha, ela permite a montagem. E a montagem, ela permite o encontro. Olha só que legal, cara. Então, do grão você não encontra nada. Mas da farinha você encontra um universo de receitas. Você até mesmo se encontra na farinha. Não é à toa que a gente tem células como farinhas do nosso saco. Isso é um saco, cara. Você não vê que isso é um saco? Um saco de células, né? E aí, isso é muito, muito legal, né? Você poder fazer montagens agora com as farinhas. Então, bem-vindo ao faraó. Quem é o faraó? É aquele que conhece a farinha, né? É o que ordena a farinha. Ordem na farinha, né? Agora, imagina só você que a gente tem essas farinhas aqui, ó. E da onde que você acha que essas farinhas são? Você tá olhando para ela de um organismo humano, porque a gente precisa do homem e sua imagem faraônica. Então olha só a imagem faraônica, né? Não saiu bem não, né? Olha aí. Tá vendo? Essa imagem é muito importante para a gente nos alimentar nesse ponto da receita que a gente está fazendo aqui no nosso laboratório de se entregar ao aprendizado, né? Mesmo que seja de forma lúdica, sem doutorado ou mestrado em academia, né? A gente tem essa forma. E aí, ó. Esse cara aqui, ó. Ele pode ser visto. Por que você vê ele? Essa representação? Porque que haja luz e houve luz nessa terra, né? A luz, ela representa o moinho. A luz é igual ao moinho. A luz de moinho trouxe para nós os terrenos. Então a gente tinha a terra e agora a gente tem os terrenos. E os terrenos, eles são para alguma coisa, né? E aí a gente tá caçando para que é esse terreno que Deus deu a gente. E aí a gente, quando a gente encontra, a gente fala assim: é para isso. E aí a gente fecha com chave de ouro.
né? Ou seja, a gente planta a semente e a raiz se fixa à terra. E aí a gente define a terra. Como que a gente faz isso? A gente tem essa ferramenta aqui, ó, né? Olha que legal. Só que o que eu tô querendo falar? O homem, ele se moeu. Então o homem, ele entrou no mundo da racionalidade. E aí, no mundo da racionalidade, a gente tem as peças do homem, e as peças do homem são, alfabeticamente falando, são retratos de como se fosse uma anatomia do ser humano, da imagem de um ser humano de forma faraônica, né? Ou seja, de forma que vai guiar o homem a partir de simbologia. E aí você começa a entender a lógica da união corrente. Porque agora a gente tem uma corrente humana. Mas como assim corrente humana? É uma corrente assim, ó? Pode ser. Por que não? Aqui é o elo? É. Mas também pode ser isso aqui, ó. Os braços. Também pode ser isso daqui, ó. Os braços e o tronco. Também pode ser uma corrente de cabeças. Você tá entendendo? E aí a gente tem O, I, A, né? A gente tem uma assim com I, a gente tem com T e assim sucessivamente. O legal é que existe lógica ou uma entrega academicamente falando para a lógica que faz a gente ser tão valioso, né? Repara bem, que sofre quem quer dentro desse contexto, né? Por isso que eu gosto muito dessa casa, a casa da metafísica. Bom, então imagina só, seguia pelo arco de sons que nós conseguimos produzir a partir desse desencomplexo, desse lança energia, né? Dessa mecânica que a gente faz no organismo para produzir som, né? Então, a gente trouxe a boca para nos guiar com o arco, ó. Só que o controle desse arco, ele é feito a partir desses pontos aqui, ó. É claro que a gente tem um feixe de pontos aqui, ó. Nós temos feixes aqui, ó, que fazem várias modulações com o arco, ó, né? Olha a boca. Oh, oh, do, ré, mi, fá, sol, lá. Então tá vendo? Não tem vários feixes? Então esses feixes aqui, ó, começam a formar símbolos de expressão. Moinhos de fibras, moinhos de músculos, moinhos, né? Farinhas. Né? Encantado, né? Encantado.
E, e aí você tem várias farinhas aqui, ó. Essa farinha, essa farinha. E aí, olha só. Assim como eu te mostrei, né? Que você tem aqui, ó. Aqui, ó. A partir disso você consegue fazer um arco. Nesse arco aqui, ó, você consegue fazer produzir um som, né? E esse som, ele pode ser coligado a um movimento disso, né? Né? Aqui, ó. Olha que legal. E aí, quando você faz essa coligação, você tem a mesma representação que a gente estava falando, bem aqui, ó, desse decoro, que é um ciclo, né? Representa o ciclo. E aí, o que que acontece? Quando você faz isso, né? Você instrumenta isso, você começa a ligar a cognição sonora, trabalhando a audição e o questionamento. A dúvida gera marcações. Então, tudo que duvida procura o seu ponto, né? E aí, o que há os pontos aqui? Só que a gente foi além, né? Assim como a gente tem os pontos aqui, ó, numéricos, a gente tem os filhos dos números. Ou seja, os finos. Então você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E você tem um zero também, né? E aí você tem um filho desses números. Quem que são os filhos desses números? Né? Quem vai ser os filhos desses números? São os descendentes. E aí você tem os descendentes. Na organização você tem aqui, ó. Você tem as tríades. Você tem como formar vários tipos de complexos de descendências que a gente chama de famílias. Só que a família, ela geralmente é composta por dois, né? É no mínimo dois, né? Então veja só, se a gente pegar dois, a gente forma um. Só que quando a gente pega três, a gente também forma um, né? Opa, fiz errado aqui. Espera aí. A gente forma... Não, espera aí. Acho que é aqui assim, né? Não, tá errado. Aqui... Não... Deixa eu ver. Um... É, mais ou menos. É, você consegue formar três, né? Deixa eu ver aqui. Olha só. É mais ou menos isso daqui, né? A gente forma três. Uma família de três, né? E sucessivamente, né? Você consegue em uma família formar vários, né? Olha só, né? Ahn, vamos supor, né? Ah, tá ficando pesado para mim. Mas é isso. Porque a família, ela precisa das peças familiares
que são o rei, a rainha e os seus e a sua descendência, né? Então você tem os encaixes aí. E aí as descendências dos números vão ser aqui, ó, 0, né? Você tem o 0, 0, 0, 0, 0. Aqui você tem o 1, 1, 1, né? 2, 2, 2, 3, 3, 3. O que representa um número muito mais fino. Só que o que acontece? Com essa ideia de familiaridade, a sociedade, ela trouxe para nós, né? Olha que legal. A sociedade, ela trouxe para nós uma expressão, a união de uma expressão com outra, né? E aí a gente tem, olha isso daqui, ó. Olha a lógica. Então, é lógico, né? Se eu uno o meu filho com o filho dele, eu tenho esse camarada aqui. Se eu uno meu filho com o filho daquele, eu tenho esse daqui. Com o filho do 3, se eu uso o meu filho com o filho do 4, eu tenho esse daqui. A gente não tá colocando valor. Agora, esquece o valor. Pensa que é só 3, 4 e 5. Não olha pro grau. Não. Que a gente está falando de grão, né, também. Não olha pro grão, não. Olha para a precisão. Não se perca no grão. É melhor ser preciso do que ser grão, né? Então veja só, o que é preciso? Preciso é que eu preciso. Eu preciso. O grão, às vezes, você tem riqueza, mas você não precisa da riqueza. Você precisa do que é preciso mesmo. Você está entendendo essa ideia? E o que é preciso para você ser bom? O que é preciso para você sobreviver toda essa luta? A sociedade e os nossos pais e mães da sociedade nos deixaram esse entendimento. Então saia da caixinha e entenda que você é um procurando um outro um. Mas qual um é esse? Aquilo que vai ser comum a você, que vai fundamentar você naquilo que é precioso a você. E isso quem dá é o ciclo. O ciclo é o moinho que vai te fazer esses testes, né? São os testes da vida, né? Olha só, os encaixes. E o que a gente vai estudar, então? Relações ecológicas. Quando a gente fala de relações ecológicas, é porque existe uma verdade no encaixe. É tanto verdade que sobreviveu até os tempos de hoje. É tanta verdade que formou um exército, né? A gente tem um exército que representa para nós a ecologia, né? O exército, a natureza, né? Então a verdade, ela é sempre mais forte. Ela é mais forte. E o que acontece? Como é mais forte, você não consegue separar. Porque não existe nada na natureza que separa a verdade. Você consegue acreditar nisso? É difícil, né? Ainda mais hoje em dia que a gente tem vários meios e métodos para químicos, físicos, biológicos, linguísticos, matemáticos,
Matemática é mais ou menos, né? Matemática é uma forma de ver. De separação, o que é verdade você não separa. E aí? Né? Então tem muita verdade aí no mundo. Só que você consegue, né, fazer uma conspiração a partir do dirigir ideologias, né? A gente está aqui brincando ludicamente, né? Nada que eu estou falando precisa ser uma verdade para você, é uma relação lúdica que eu faço. Mas você consegue fazer uma revolução ideológica. Por quê? Porque você consegue dirigir pessoas com a comunicação. E aí você dirige as pessoas, comunicação, para interesses. Então você pode implantar interesse na pessoa. Então vamos supor, eu não me interesso com agricultura. A agricultura que eu me interesso é só banana na minha boca quando eu tô com fome. Maçã. Aí você geralmente. Aí beleza. Aí você geralmente aí te levam a ver que você é pobre. Sou pobre. Aí você começa a olhar para as coisas com um olhar de pobre e começa a ver as coisas como um caminho para encontrar riqueza. Opa, esse é um caminho, esse é o caminho. E aí até então você entendia que banana na boca, bom, beleza. É isso é agricultura, né? Você não tinha interesse nenhum, né? E aí o que que acontece? Você começa a ver os caminhos, aí você começa a sair com pessoas, as pessoas começam a falar na sua cabeça que, olha só, vou te ensinar a pegar e escolher frutas. Olha só, essa aqui que é boa. Ó, você vem aqui quando você quiser essa fruta, isso aqui. Ó, aprende a escolher. Olha só como que eu pago. Ah, agora você vai lá sozinho. E aí você começa a doer esse trabalho. E essa dor e a vitória contra essa dor, contra essa verdade, né, essa semente na sua vida, começa a fixar e aí você começa a decorar como você precisa fazer para ter a fruta. Aí você começa a dar valor. Um valor que você não daria. Aí você começa a decorar nomes, a saber quais são as formas de ver que tá bom ou não, repeti-las sistematicamente, de tal forma que você começa a ter reflexo das coisas que você não teria. É como se você olhasse artisticamente e começasse a gostar de uma coisa que você não tinha nenhuma natureza, nenhuma natureza, eu não diria, você não estava nem aí para isso. Entende? Então isso é um implante ideológico. Cara, o que tem de implante de ideologia na nossa cabeça, eu incluo todos nós. Não é brincadeira, né? Era para nós todos sermos livres, mas ninguém é livre. Todo mundo tem ideologias aí na cabeça e às vezes as defende a unhas e dentes sem a necessidade da defesa. Porque eu não falei que uma verdade ela não precisa de defesa?
ninguém precisa de defender a verdade. Porque a verdade, ela é mais forte do que qualquer defesa humana. Você não é mais forte, o seu interesse não é mais forte do que a verdade. A verdade, ela é mais forte. Então, eu vou trair a minha namorada e vou mentir para ela. Você não consegue. Não adianta. A verdade é mais forte do que você. Sempre. Eu vou brincar com rato no laboratório e vou fazer pesquisa científica e depois eu vou falar, eu vou judiar do rato, depois eu vou falar com Deus que eu tava fazendo pesquisa, eu vou falar que eu tava fazendo pesquisa, né? Eu vou espionar a vida de uma pessoa e eu vou... Não tem como você mentir. A verdade, ela é mais forte do que qualquer coisa. Se você não entendeu isso até hoje, eu não sei, né? Eu não sei como está a sua vida aí, né? Será que tá bem? Será que você não se passa para trás, né? Então saiba que a verdade, ela é mais forte do que qualquer coisa, não qualquer ser humano, porque a verdade, ela é uma energia que é mais, ela tem um maior potencial ativo, né, na natureza, ecologicamente falando. É uma relação muito positiva dentro da natureza. É um encaixe preciso. E aí o que acontece? A gente é cheio de superfícies ideológicas que tentam fazer relação com a verdade. Então, a ideologia, ela não é uma verdade, só que ela tenta fazer relação com a verdade, e aí, às vezes, ela passa a ideia de força, mas ela não é forte. Tá entendendo? Você já viu aqueles caras muito fortões assim, com os músculos desse tamanho assim, e tudo? Aí eles vão tentar carregar uma coisa assim, ó, mas eles não conseguem. Aí chega alguém muito mais magro, sem aquela camada toda de músculo, e carrega. E aí? Né? Quem é mais forte? Então, o que eu quero passar com isso? Que a ideia de força, ela pode ser passada, né? Você pode ideologicamente criar um cenário, uma teoria, criar uma ideia ou seguir um idealista, pegar vários autores, né? E gerar uma ideologia ou recriar uma ideologia ou até mesmo utilizar uma ideologia já criada para gerar pessoas com ideais próximos dessa corrente que você está criando, dessa ideologia. Por quê? Porque você está parecendo que você é muito forte na ideologia, que a sua argumentação é muito forte. Tá, mas tá parecendo. Mas aí chega alguém com o olho muito treinado, um olho mágico, um olho assim que uma supervisão. E aí olha para você assim e fala assim: você tá muito forte, esse é o argumento seu. Mas o seu argumento não carrega esse lápis aqui, ó. Aí ele carrega, aí ele vai pegar assim, ele não tira o lápis, né? Não tira o lápis daqui, ó.
É aquela ideia do Thor e do martelo mágico, né? Então existe essa coisa, né? Essa ideia. E o português, ele tenta é, dar esse lance com a gramática, né? Então você pode saber português, você pode parecer que sabe português, que sabe escrever, parecer que você é um bom letrado, mas quando analisam a sua gramática, percebem que você não é lá tão forte assim para o exercício da gramática, da escrita portuguesa de forma coloquial, de forma normativa, né? E ao mesmo tempo, uma pessoa que você olha para ela e às vezes parece que ela não comunica bem isso e aquilo, quando você vai olhar a gramática dela, o lado normativo da escrita que ela tem, você percebe, opa, essa pessoa ela é letrada. Ela estuda a gramática, ela é forte com a gramática. Ela tem filtro bom aí no organismo, né? Então você tem isso, né? Isso também vem de relações ecológicas. Então é, entenderam sobre essa verdade, porque o que acontece? A natureza ela é uma verdade. A natureza é verdade. Mas os produtos da natureza não, né? Não são verdades. Eles podem tender à verdade, mas eles não são verdade. Eles podem ter tendências à verdade. Eles podem ser menos mentirosos. Eles podem mentir menos, mas eles não são e estão longe de serem verdades. A natureza, ela é verdade. Você tá entendendo? Ah, mas tudo é natureza. Não, tudo não é natureza. A natureza, ela precisa de ter dentro dentro da sua observação, a natureza ela precisa de ter aquilo que a gente chama de lógica, né? Hoje ela tem que ter uma descrição, uma narrativa, ela precisa de ter aquilo que a gente os acontecimentos ao longo do tempo, né? Então ela precisa de acontecer ao longo do tempo. Ela precisa de ter sua própria identidade, sua própria história. Quando você pega uma pedra, talvez ela possa até ter sua história, mas talvez não, entendeu? Então, quando eu falo de natureza, a natureza é uma verdade, eu digo como objeto de estudo, porque até mesmo a verdade é uma ideia. A verdade, ela não é algo material, é uma ideia. Né? Então, quando eu pego a ideia de verdade e coloco para você analisar, quer dizer que a verdade, ela é uma ideia da qual quando a gente pega algo, esse algo ele tem ali revestido naquele algo um acontecimento, ele afirma um acontecimento, né? E esse acontecimento afirmado, ele é uma verdade. Então, esse é o olhar para a natureza da qual, se eu não me engano,
o epicurismo, acho que é o epicurismo mesmo, né? Ah, não, não é essa não. É o empirismo. Então, o empirismo, né? Não, não é o empirismo. É outra corrente, né? Tem correntes filosóficas. Não, não é essa, não. Mas tem correntes filosóficas que se aliam, se aliam a essa tese, né? Então você pega alguma coisa e ela descreve a verdade por trás da coisa, né? E aí, como que você pega a verdade por trás das coisas? Você usa o sol, moinho sol, né? E o sol ele permite ver. E aí, quando você quebra a visão, você vê ah, aquilo que dá de ver, né? E daí você cria um ciclo de visão. É como se essa fosse a sua visão, né? Você não olha só uma vez. Se você olhasse uma só vez, é isso aqui, ó. Se você manteve seu olhar, aí é isso daqui. Aí você parou de olhar, é isso. Aí você vai manter o olhar de novo. Se você parou e voltou, aí reinicia o olhar, né? E aí quando você olha muito, você acaba vendo algo que é sensorial, que é mais preciso, que é menos mentira, algo que tende à verdade. Porque a verdade, você não vê a verdade, né? A verdade, ela acontece. Acontece. Então a verdade ela está mais no interior das coisas. A gente geralmente não vê a verdade. Ela simplesmente acontece na natureza, né? Ela acontece. Bom, relações ecológicas. A interação entre as comunidades bióticas que compõem o ecossistema são chamadas de interações biológicas ou relações bioecológicas. Elas determinam as relações dos seres vivos entre si e o meio em que habitam para sobreviverem e se reproduzirem. Então, quando você tem uma farinha batendo em outra farinha ou em outra molécula, e isso gera um produto, né? Esse produto ele vem de uma verdade, de um relacionamento que aconteceu de verdade. O relacionamento trouxe esse produto. Mas o que acontece? Quando a gente tem um relacionamento, a gente pode ter várias coisas, inclusive um antiproduto. Como assim um antiproduto? Quer dizer que eu consigo gerar um produto e um antiproduto? Você consegue gerar um antiproduto na medida que você você gera a ideia de que, por exemplo, essa partícula ela não está para esse tipo de líquido, né? Então você tem esse produto e o produto disso é uma informação. Entenderam? Então você tem o produto da informação e
da informação de que, por exemplo, um grão e uma água geram uma nova substância. E um grão e uma água geram a informação de que não gera nada, né? Não reagem. Não são lógicos. Ou seja, ou a lógica disso é que repele, né? São lógicos, né? Mas não se misturam. Cara, aí imagina só. Você tem um campo cheio de dados daquilo que se une e daquilo que não se une. E aí você começa a brincar. Opa, eu sei que isso se une e isso não se une. Vamos ver o que é dentro naquele outra coisa, o que une e o que não une. Será que eu tenho alguma coisa que faz unir, mesmo que se eles não se unem? Será que eu posso usar um campo de força para mantê-los unidos, né? Como a ideia da Terra plana e aquela cuba que tem, né? Cuba de vidro, né? Será que eu tenho alguma coisa que mantém as pessoas nisso? Por exemplo, dinheiro, né? Se eu pagar para aquela menina ficar com aquele cara ali, aquela menina não fica com aquele cara. Mas se eu pagar para ela, será que ela fica? E aí, quanto tempo ela vai ficar, né? Será que se eu amarrar duas coisas que não se misturam, se eu amarrar elas, se eu fechar elas, se eu controlar elas, será que elas se unem, né? E depois do passar do tempo, será que o que acontece com o passar do tempo, né? Elas sobrevivem ou elas se matam, né? Ou elas se contaminam e se matam. Gera aquilo que a gente chama de doença autoimune, né? Gera a kamikaze, né? A célula kamikaze. É tudo isso que a gente reflete, tá refletindo aqui. E é disso mesmo que se trata relações ecológicas, né? Exatamente. Então a gente tem aqui, ó, relações entre os seres vivos. E o nosso papel aqui é pegar essas relações e colocar para relações de palavras, né? Porque é claro que a gente tem a morfologia ensinando, só que eu não quero olhar para as relações das palavras de forma morfológica, eu quero olhar para as relações das palavras de forma biológica. Até porque eu quero testar, né? Eu quero entender por que a gente tem, por exemplo, a palavra importância, importar, porta, transporta, comporta. Então eu quero entender por que essa porta tá tá nesse serviço todo, né? Por que ela é rica? Por que a porta é rica? Por que a porta é rica, pai? Pai, por que a porta é rica? Por que ela não é igual a bola, sei lá, a dedo, isso e aquilo? Porque ela faz mais relações, né? E essas relações que ela faz lhe emprega relações, não vou dizer que são ecológicas, mas eu vou fazer um trabalho de decompor as relações ecológicas que nós vamos ver
em uma espécie de visão que você pode ter das relações que palavras fazem em semelhança, inclusive a decomposição que as palavras fazem em associação de descrições subjetivas que você pode ter dentro de processos, dentro de ações ou reações que você está tendo no organismo, porque isso ajuda a dirigir o eu, né? Você dirige o eu aí que tem a cognição de prestar contas consigo mesmo a partir dessa descarga, até porque as descargas que as pessoas fazem ou deixam de fazer, porém pré-preparam o ato, elas transportam, elas modificam circunstancialmente o seu organismo, né? Então você tem níveis de energia sendo formadas, muitos mangakas, eu acho que chama, muitos produtores de desenhos, né, animes, entendem isso na forma de chakra, de ki, né, que a pessoa tem. Nós aqui chamamos de QI, né, na ciência. Mas é cosmovisão, alguns chamam de espírito, né, em temperatura do espírito, em função, né, porque o espírito ele representa a coligação de um objeto, né? Então, qual que é o meu espírito com essa caneta? Né? Porque esse é o espírito, né? O espírito é desenvolver a cognição para esse trajeto, o controle, o voo, né? O voo e a coordenação de voo com esse objeto. Esse é o espírito, esse é o QI, esse é o chakra, esse é sei lá o que, né? Tem vários nomes para isso hoje em dia, principalmente por causa dos mangás e mangakas e tal. Mas é isso aí. Bom, então no próximo vídeo nós vamos aprofundar nas relações ecológicas e vamos pegar os extratos delas e começar a praticar a utilização, a indexação, indexação dessa descrição lógica, acadêmica, científica das relações ecológicas para as palavras e principalmente como que a gente pega esses núcleos, esses radicais e inibe eles ou até mesmo programa eles para que eles não causem em você aversões ou disparos colinérgicos, né, dentro de uma plataforma, de uma superfície, de um plano de controle de escalas de, por exemplo, descendentes, de ascendentes, de pessoas que só por pertencerem àquele complexo se decoram com um grau de alguns nomes que nós habilitaremos em supervisão de relações, funções subjetivas no seu organismo, né? Coisas que são
que são até mesmo causam até mesmo movimentos sistêmicos muito sensíveis e fortes, que você às vezes tem reações que você não teria, por exemplo, um soluço ou algum tique assim, sabe? São coisas assim que a gente está discriminando nesse processo de estudos, né? Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo para continuar essa investigação, essa análise aqui e estudo, né? Então um abraço para você, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!